A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Eu gostaria de estar explicando que esse bloco, o bloco sobre saúde mental, vai estar falando sobre o que é saúde mental. As pessoas acham que ter saúde mental é simplesmente não ter uma doença, uma síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade ou algo assim. Não, ter saúde mental vai muito além. Ter saúde mental significa você viver bem com o seu corpo, você se dar bem com as pessoas em volta de você, você conseguir ter noção da sua realidade, conseguir se planejar para o futuro, você estar adequado à sua condição financeira, física, você administrar a própria vida. Então, ter saúde mental é algo muito mais complexo. Nós vamos estar falando aqui sobre as questões interrelacionais, ou seja, as questões interpessoais de relacionamento entre casais, pais e filhos, e vamos estar respondendo as suas dúvidas sobre tudo isso. Então nós vamos estar aguardando a sua pergunta, a sua dúvida. Mande para a gente e nós estaremos respondendo as suas dúvidas aqui no programa Saúde Hoje, nesse bloco chamado Saúde Mental. Eu acho que não é necessário a gente bater para educar. É sim importante colocar limite nas crianças, elas têm que ser disciplinadas com certeza, mas não é necessário utilizarmos da violência física. Esse era um recurso muito utilizado antigamente, até porque os pais aprenderam isso com seus próprios pais e seus avós. Hoje em dia nós entendemos que é sim importante educarmos as crianças, colocarmos limites e as crianças devem ser castigadas quando não obedecerem às regras. Sim, as crianças têm que ser castigadas, porque muitas vezes os pais falam alguma coisa, dizem para os filhos que eles serão punidos e depois nada acontece. Dessa forma a criança fica impune e começa a acreditar que ela pode fazer o que ela quiser e não vai ter problema nenhum. Mas para disciplinar uma criança não é necessário usar da violência física, não é necessário bater, nem humilhar, nem xingar a criança, nem destratá-la. Nós podemos educar sim, com muito amor, com paciência, explicando para a criança o que ela está fazendo de errado. Se ela insiste naquilo e o pai coloca um limite e diz que ela será castigada, é importante que esse pai e essa mãe, o cuidador da criança, cumpra com esse castigo. Por exemplo, se eu falo para uma criança, se você não fizer a tarefa, você vai ficar uma semana sem assistir TV. Nós temos que cumprir com esse castigo. Devemos dar castigo às crianças e não bater ou espancar. Bater ou espancar não educa. O que educa sim é ter disciplina, regras claras e que essas regras, quando infringidas, a criança receba uma punição para isso, para que ela aprenda. É um prazer estar aqui novamente no bloco Saúde Mental do programa Saúde Hoje, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. Sobre esse assunto, a questão dos irmãos, rivalidades, ciúmes, eu penso assim, é importante desde cedo criar um ambiente de amizade, de cooperação entre as crianças.
As crianças têm que aprender a dividir as coisas, a serem generosas com os irmãos, a se colocarem no lugar do outro, a ter compaixão desde pequenininhas. Hoje em dia a gente dá muito presente, muito brinquedo e cada um tem a sua, o seu brinquedo, as suas coisas e não se aprende a dividir. A criança tem que desde cedo aprender a partilhar, a dividir, para não ser uma pessoa egoísta. Então cabe aos pais ensinar os filhos a dividir as coisas um com os outros, a não competirem entre si. Irmãos não podem ser rivais, irmãos têm que ser parceiros. E para isso, os pais não devem, principalmente, comparar as crianças. Quando você compara um filho com o outro, você provoca ciúmes, rivalidade, às vezes até inveja. A maneira de disciplinar deve ser outra, jamais comparando. Ah, você está fazendo assim, seu irmão é melhor, seu irmão faz diferente, seu irmão é bom nisso, ele estuda. Dessa forma, o seu filho vai ficar com raiva do próprio irmão. Então, não promova esse ambiente de competição, de rivalidade entre os irmãos. Ao contrário, ensine-os a serem amigos, parceiros, a dividirem as coisas. Eles serão pessoas melhores e terão, sim, laços de família mais profundos. Crianças que brigam muito, crianças que têm ciúmes entre si, na verdade os pais não estão sabendo como fazer para educá-los bem. Então cabe aos pais ensinarem esses conceitos aos seus filhos desde cedo, para que eles cresçam e se tornem amigos. Os testes na orientação vocacional são utilizados pelo psicólogo como um dos instrumentos para chegarmos a uma orientação vocacional e profissional. Somente os testes vocacionais não são suficientes. É necessário sim que um orientando, ou seja, o paciente, venha até um profissional da psicologia e faça uma avaliação completa. Durante essas sessões de psicoterapia, o psicólogo vai fazer uma avaliação da parte social, familiar, avaliar a personalidade do indivíduo, as suas características pessoais, vai avaliar também as suas aptidões, os seus interesses, ou seja, o teste na orientação vocacional ele é utilizado como um dos instrumentos pelo psicólogo para conseguir chegar a uma profissão, mas ele sozinho não serve para nada. Então, o psicólogo utiliza dos testes durante a orientação vocacional junto com o adolescente. Mas a orientação vocacional e profissional é muito mais complexa do que somente a orientação dos testes vocacionais. Eu gostaria de dizer que há uma diferença muito grande entre o matrimônio no sentido da celebração, seja da parte espiritual, religiosa, do enlace entre os dois cônjuges, entre os noivos, esse vínculo afetivo, e o casamento no sentido da festa, dessa celebração toda. Então, telespectadora querida, não foque tanto nessa parte do casamento, nessa parte dos outros, no que as pessoas vão dizer, se teus pais estão brigados, na sua roupa, se o buffet não está tão bom, se as pessoas vão falar alguma coisa, se não deu certo, se as flores não ficaram bonitas, nada disso importa. Foque no matrimônio, no enlace de vocês, no vínculo verdadeiro, no elo, nos votos que vocês estão fazendo, nessa celebração, nessa união, que eu espero sinceramente que seja um vínculo indissolúvel e que vocês se casem para sempre. Isso é que é importante, é essa celebração do amor, o vínculo verdadeiro de uma união duradoura, de um amor que seja para sempre, para constituir uma família. O resto todo, tudo isso é bobeira, tudo isso é passageiro, é supérfluo, é aparência. Não se importe com isso. Nada disso realmente tem importância verdadeira no enlace de vocês, no amor de vocês. Foque sim na relação afetiva de vocês dois e deixe tudo isso de lado. Nada disso importa. Importa o amor de vocês e seja feliz. Eu acho que nós temos que pensar bastante sobre esse assunto, porque o que está posto hoje na mídia, o que nós escutamos, é que a gente deve viver intensamente, buscando o prazer a todo custo.
Não só os jovens, mas os adultos também. Então, o que é colocado é que você tem que comer aquilo que é gostoso, né? Que você tem que se divertir, usar de drogas, bebida alcoólica, que a pessoa deve comprar tudo o que ela desejar, gastar todo o seu dinheiro, sair com várias pessoas, ter vários parceiros, aproveitar a vida. Então, isso que é pregado para a gente colocado, dessa vida hedonista, quer dizer, a busca pelo prazer a todo custo, isso tem, na verdade, isso não é saudável, porque a pessoa não aprende a lidar com frustração. Por exemplo, se o indivíduo gasta tudo o que ele tem, todo o dinheiro que ele recebe, comprando as coisas que ele deseja, ele nunca vai conseguir guardar, né, uma quantia para ter um capital, para ter sua casa, para ter o seu carro, não vai conseguir economizar, porque vai aprender só a ter prazer no gasto. Então, prazer é diferente de felicidade. Tem coisas que geram um prazer imediato enorme. Vamos supor, tem comidas que são deliciosas, chocolate, pizza, né? O pessoal gosta muito de sanduíches e lanches e etc. São comidas prazerosas, mas trazem felicidade? Não, causam um mal imenso para a saúde. Então, ter prazer oral imediato não significa uma vida e um corpo saudável. Então, nós temos que distinguir isso. De modo geral, para a gente ter felicidade a longo prazo, a gente tem que abrir mão de alguns prazeres imediatos. Para o pessoal de casa, eu acho importante a gente pensar no seguinte, que a gente tem que aprender a construir uma felicidade a longo prazo. Felicidade a longo prazo significa, em muitos momentos, a gente abrir mão de um prazer imediato. Eu quero comprar uma casa, eu vou ter que aprender a poupar, então eu não vou poder gastar com tudo que me dá prazer e que eu gosto. Então, para mim, prazer e felicidade são duas coisas distintas. Prazer estar aqui novamente no programa Saúde Hoje, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bem, não existe, na verdade, uma idade mínima para a criança ir à psicoterapia. O que a gente entende é que a criança tem que ter capacidade de comunicação. Às vezes, com 1 ano e meio, 2 anos e meio, a criança consegue falar e se comunicar adequadamente e ela pode sim ir até um psicólogo. O que eu penso é que é importante os pais irem junto com a criança, especialmente uma criança pequena. Então, quando se trata de uma criança maiorzinha, 5, 6, 7 anos, ela já tem sim capacidade de verbalização, consegue se expressar e ela até pode ir a uma psicoterapia por si só, né? Mesmo que os pais acompanhem e tal, mas ela consegue ficar numa sessão. Mas uma criança bem pequenininha, ela tem que ser acompanhada pelos pais. A criança, quando ela não consegue falar ainda, não é indicado que ela seja levada ao psicólogo. Nesses casos, os pais sim é que devem fazer um aconselhamento. Na minha opinião, sempre que se trata de crianças, eu acho que o tratamento funciona muito melhor quando os pais participam. Então, se os pais estiverem juntos no tratamento da criança, de qualquer idade, com certeza o tratamento vai funcionar muito melhor. Na verdade, existe muito tabu em relação ao tema da adoção. As pessoas acreditam que não devem contar para a criança que ela é adotada. Isso causa, sim, problemas para a criança. Se ela cresce num ambiente familiar, acreditando que ela é filha biológica daquele casal, quando ela descobrir que foi adotada, ela vai ser uma pessoa revoltada, não por ser adotada, mas pela mentira que ela viveu durante a vida inteira. Quando é guardado esse segredo na família, durante muito tempo, isso vem à tona porque um dia isso aparece, né? A gente não usa máscara a vida inteira e não se mantém algo em segredo por todo o tempo. Essa criança vai se sentir traída por aqueles adultos que ela confiava. Sendo assim, eu acredito que nós devemos contar para a criança, desde pequenininha, que ela é adotada. E fazer disso uma coisa bonita, que ela é um filho do coração, um desejo daquele casal, porque filho não necessariamente precisa ser biológico. Uma outra coisa, todos os filhos dão problema, sejam biológicos, sejam adotados. Filhos adotados não dão mais problemas do que os filhos biológicos. É que educar realmente é um desafio árduo, né? E que é uma construção diária para os pais. Cada filho é de um jeito, tem um temperamento, uma personalidade, um caráter, e é isso que é complexo, mas também maravilhoso. Sendo assim, respondendo a sua pergunta, se não houver segredo, não haverá momento de revelação. Se nós contarmos sempre para a criança a verdade desde cedo, ela vai ser criada sabendo que ela foi adotada com naturalidade. Isso não causa trauma. O que causa trauma é mentira. Então,
Então vamos contar para a criança desde pequenininha que ela é adotada, e isso é algo muito bonito. Eu acredito que todos nós nascemos bastante egoístas. Desde pequenininhos, você pode ver uma criança, todo mundo quer tudo para si, né? Você tem que ensinar uma criança, desde que ela nasce, você tem que ensiná-la a dividir. Pode ver uma criança brincando, ela quer brinquedo para ela, se você der um doce, ela também não quer dividir. Então nós temos que ensinar uma criança a ser generosa, a dividir as coisas desde cedo. Se você não ensina isso para o indivíduo, ele tem uma tendência a crescer bastante egoísta, individualista e ter muita dificuldade em repartir, em doar. Então, eu acho que primeiro, se a gente conseguir ensinar as pessoas desde cedo a dividir, nós não teremos adultos tão avarentos, tão retentivos, pessoas que guardam tanto as coisas e não conseguem ser generosas. Mas quando um adulto fica assim, porque não lhe foi ensinado na infância, ele também pode ir para a psicoterapia e tratar esse problema psicológico, essa dificuldade de ser generoso, de se desfazer de objetos. Isso também tem tratamento, sim. Eu acredito que informação jamais vai estimular uma criança a ter uma vida sexual precoce. O que acontece é que hoje em dia as crianças e adolescentes são bombardeadas o tempo todo por imagens de nus, imagens eróticas, seja na televisão, nas revistas e pela internet. Esse excesso de erotismo, sim, isso é prejudicial. Não é bom que a criança tenha contato com todo esse conteúdo tão precocemente. Nos programas da TV aberta, num domingo à tarde, aparece muita nudez, né? Os programas falam muito sobre sexualidade nas novelas, e isso não é saudável para a criança e nem para o adolescente. Informação sobre sexualidade é uma outra coisa. Você explicar para uma criança, para um adolescente, como é uma sexualidade saudável, tirar as dúvidas dessa criança sobre reprodução humana, jamais vai estimular essa criança a ter uma vida sexual precoce. É um equívoco que a gente tem. Então se deixa a criança ter acesso a todo esse material erótico, mas não se passa para ela uma informação adequada. Eu acho que cabe aos pais dar uma educação sexual para as crianças, para que elas saibam fazer suas escolhas acertadamente assim que entrarem na adolescência. Então os pais que tiverem alguma dificuldade, que não souberem como fazer isso, podem procurar a ajuda de um profissional ou irem até uma livraria, comprarem livros específicos que falem sobre o tema. Hoje em dia tem muita diversidade de material que pode ajudar os pais a darem uma informação adequada para a criança e tirar as dúvidas dela. É um prazer estar aqui e estar falando um pouquinho sobre esse assunto com o pessoal de casa. Acho que nós temos que repensar o que está posto na atualidade, onde o casamento está sendo visto como algo descartável. As pessoas já casam achando que o divórcio é uma saída. Antigamente, as pessoas casavam acreditando num casamento para sempre. Eu ainda acredito que um casamento pode sim ser para sempre. É óbvio que depende de muito investimento, de cuidado, e que não é uma coisa assim tão simples. Mas nós temos que parar para analisar que os vínculos afetivos não devem ser descartáveis. Um casamento deve ser uma proposta de vida. Hoje em dia até as crianças já brincam com essa questão do divórcio. Eu vejo nos aniversários de criança, cantam a musiquinha "Com quem será que o fulano vai casar?" e no final, depois se separar, tiveram 2 filhinhos, depois se separaram. Então já está no imaginário infantil que o divórcio faz parte do casamento. Creio que nós temos que dar uma atenção a isso, estar ensinando às nossas crianças uma outra forma de ver um relacionamento afetivo, que o casamento deve sim ser algo para sempre. Pelo menos nós devemos buscar isso. Bem, no caso de conflitos conjugais, problemas relacionais entre os casais, eu acho que é importantíssimo que o casal venha junto à psicoterapia. Mas infelizmente na prática o que a gente vê é que muitas vezes nem sempre os dois querem vir junto fazer uma terapia de casal. Como eu disse, seria o ideal que os dois viessem.
Mas se um dos dois deseja fazer terapia, quer mudança, quer melhorar, tem questões que quer resolver, está com conflito, ele deve procurar sim ajuda, mesmo que o seu cônjuge não esteja querendo fazer terapia nesse momento. Em muitos casos, começa-se a terapia com um e depois o outro acaba vindo para a terapia, né? Então eu acredito que quem está se sentindo incomodado, que está com conflito, não está bem, deve procurar ajuda, independente se o seu parceiro, se ele vai aceitar fazer terapia ou não. Procure você ajuda, faça a sua parte. Eu acredito que é um mito que as mulheres têm menos desejo sexual do que os homens. Na verdade, nós somos criadas para reprimir o nosso desejo sexual. O que eu vejo é que existem dois grupos de mulheres. As mulheres que são mais reprimidas, que têm uma educação mais moral, mais rígida, religiosa, mais casta, né? Que recalcam o seu desejo e buscam ter uma conduta mais santa, né? Mais religiosa, e aí não tem um comportamento tão sexualizado. E aí as mulheres que às vezes liberam totalmente a sua sexualidade e acabam até sendo promíscuas, vulgares demais. O que nós temos que construir, eu acho que na atualidade, que é um desafio para a mulher da pós-modernidade, é esse equilíbrio em que a mulher possa ter uma sexualidade desenvolvida, equilibrada e mantendo sim os seus valores morais, a sua retidão de caráter e sendo uma pessoa correta, leal, fiel, uma boa mãe, uma profissional. E ela pode sim ter sua sexualidade e ter o desejo, isso é legítimo, isso não tem nada de errado. Então uma mulher, ela tem sim um desejo sexual igual ao de um homem. É que nós somos muito reprimidas durante séculos e somos levados a acreditar que se a mulher ela tiver prazer e desejo sexual, ela é uma mulher leviana, é uma mulher que ela é vagabunda, que ela não presta, e não é bem assim. Uma mulher correta, ela pode ter prazer sexual, ela pode gostar do seu corpo, ela pode ter desejo e ser uma pessoa muito correta, muito decente, muito íntegra. Bem, doenças psicossomáticas, como o nome já diz, são doenças psíquicas que acometem o nosso corpo. Essa divisão, doenças psíquicas e doenças somáticas ou doenças físicas, na verdade é só uma divisão didática, porque nós não temos como separar o que é da ordem do orgânico e da ordem do psíquico, né? Nós somos uma unidade, isso é só uma divisão para a gente poder entender melhor qual que é a origem da doença. Mas quando a gente está triste, a gente sente a tristeza no corpo inteiro. Se você está doente, está com uma dor, essa dor você sente ela por todo o seu corpo também. Então as doenças físicas, elas também acometem o seu psiquismo e as doenças emocionais, elas também acometem o seu corpo. Nós somos um ser integrado. Mas quando se fala em doença psicossomática, esse termo quer dizer o seguinte, que são doenças que não têm origem em vírus, bactérias, a gente não pega no ar. São doenças que o nosso corpo desenvolve por questões originalmente emocionais. Tristezas, angústias, ansiedades profundas, que com o passar do tempo, elas vão se tornando e se transformando em doenças físicas. Então, algumas doenças, às vezes uma gastrite nervosa, né, alguns tipos de alergias, né, são doenças psicossomáticas, porque são doenças que começaram no campo psíquico e depois se manifestaram no campo orgânico. A mídia coloca para nós que nós devemos consumir para sermos felizes, ter o carro do ano, roupas da moda, viajar, enfim, que quanto mais a gente pode adquirir os objetos que estão colocados, mais feliz nós vamos ser. Eu acredito que nós temos que pensar mais sobre isso, refletir um pouquinho. Será que a felicidade está só naquilo que eu posso ter e comprar? Eu acredito que não. Até porque os objetos são algo que naquilo não está a nossa felicidade verdadeira. A felicidade é algo muito mais complexa. O que é colocado pra gente é que eu mereço, então eu devo comprar. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu trabalho tanto, né, é um esforço, eu tenho uma vida difícil, eu tenho dinheiro, eu mereço comprar aquilo. Acho que a pergunta deve ser outra.
Em vez de eu mereço, a gente deveria perguntar, será que eu preciso daquele objeto? Olha o tanto de trabalho que eu tive que ter para ganhar aquele dinheiro para poder comprar aquilo. Será que aquilo vai me trazer realmente tanta satisfação pessoal? Então, na minha opinião, não é no consumo que nós vamos encontrar felicidade. A felicidade está na espiritualidade, nos vínculos afetivos, no seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, né? Na sua satisfação pessoal, que é algo muito mais complexo do que o seu poder de compra. Eu acredito que nós temos que lidar com mais naturalidade em relação à morte. Antigamente, realmente, a morte era vista como algo natural, como parte da vida. As pessoas eram veladas em casa, se acompanhavam esse morto, né? As doenças também, as pessoas ficavam doentes em casa. Hoje em dia, com essa cultura da UTI, a pessoa fica doente, ela é isolada da família, ela morre longe dos entes queridos. E aí a gente acha que a gente não deve contar para a criança, que a criança ela tem que ser poupada disso. Eu discordo plenamente. Eu acredito que nós temos que informar a criança sempre da verdade. A criança deve saber que uma pessoa está doente, que essa pessoa vai morrer, que você não vai ver mais essa pessoa, que não tem como você falar com ela. Ela tem que ser informada disso. E se vier a óbito, falecer, eu acredito também que nós temos que levar as crianças sim no velório, as crianças têm que participar e depois ir ao enterro. É importante para que elas possam elaborar o luto e a perda. Se você priva a criança disso, ela não compreende esse processo. Um exemplo que eu vejo hoje em dia é quando um cachorrinho morre. Muitos pais, por amarem tantos filhos, privam o filho de lidar com esse processo natural da vida. Então, não, o cachorrinho desapareceu ou o cachorrinho foi para um outro lugar e compra um outro cachorro. Até com bichinho de estimação, nós já devemos estar mostrando para a criança, desde pequenininha, que a morte faz parte da vida. O cachorrinho morreu, você vai sempre lembrar, vai ter uma foto, esperar o tempo para elaborar aquela perda, depois comprar um outro animal de estimação ou adotar de preferência. Então, eu creio que nós devemos lidar com naturalidade e mostrar para as crianças desde o começo que a morte faz parte da vida e assim as crianças não ficarão traumatizadas quando um evento desses acontecer na sua família, porque é óbvio que vai acontecer na família de todo mundo. É um prazer estar aqui no Bloco Saúde Mental, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bem, eu penso que a traição não necessariamente destrói um casamento. A crise no casamento pode provocar mudanças, e muitas vezes mudanças para melhor. E muitas vezes, quando acontece uma traição, quando acontece uma briga, isso pode trazer diálogo, pode trazer mudança. Nem sempre uma traição significa ruptura e precisa acabar em separação. Acho que o importante é que aconteça diálogo, comunicação, que se entenda os motivos dessa traição. Por que esse casal estava separado? O porquê da traição? Foi por raiva, foi por vingança, por carência, ou porque a outra pessoa se perdeu do casamento? O que estava acontecendo? Se existe realmente amor, se existe desejo de restaurar esse casamento, eu acredito que é possível sim. A traição ela pode ser um sinal de que algo não está bem num casamento, mas esse casamento pode ser salvo. Não precisa haver ruptura. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, a TPM, essa tensão pré-menstrual, na verdade, ela não é tão orgânica quanto parece. É um período no mês em que a mulher se autoriza a dizer, a demonstrar, a extravasar muitos dos sentimentos que ela reprime durante o mês todo. Por quê? Porque já está socialmente aceitado que a mulher pode sim, durante esse período, ficar meio que enlouquecida. Então a TPM, na minha opinião, ela é muito mais emocional, afetiva e uma construção social do que algo orgânico. Por quê? Existem muitas culturas e sociedades em que a mulher não tem todo esse transtorno de humor como tem na nossa sociedade ocidental. Minha dica para as mulheres é a seguinte: resolvam seus conflitos na hora. Falem tudo o que vocês estão sentindo.
Às vezes somos muito submissas, cordatas, engolimos as coisas, vamos guardando o que estamos sentindo e aí depois vomitamos tudo nesse período pré-menstrual, dizendo que é culpa da nossa menstruação. E não é, são coisas mal resolvidas que estamos engolindo durante o mês todo, esperando esse período para podermos extravasar. Então a questão não é tão orgânica. Bem, falando para o nosso marido aqui que nos assiste, eu diria assim, converse mais com a sua esposa, veja o que está acontecendo, o que nesse período ela fala tanto, o que ela fica tão irritada, o que será que nessa hora ela tem coragem de falar que durante o resto do mês ela não te diz. Talvez sejam essas coisas que estão ficando mal resolvidas entre vocês dois. Essa é a minha dica. É um prazer estar aqui no programa novamente, no bloco Saúde Mental, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. O termo psicopatia, ou chamado psicopata, como é dito hoje, está sendo usado no senso comum de uma maneira muito indiscriminada. Então se utiliza o adjetivo psicopata como sinônimo de uma pessoa cruel, cínica, maldosa, ardilosa, e não é assim. Psicopatia é uma doença, é uma patologia. O psicopata é um indivíduo que tem um transtorno mental grave e incurável, que se caracteriza pela falta do indivíduo de sentir culpa, remorso ou vergonha. Ou seja, o psicopata que nós convivemos, esse indivíduo que não tem remorso, culpa e nem medo, é aquela pessoa que maltrata os outros, que é cínica, que tira proveito de todo mundo, que não tem remorso em fazer as coisas erradas, que às vezes é desonesto. A gente vê em criança, que são crianças que desde pequenininha maltratam os animais, torturam, são mentirosas, né? Fazem bullying com as outras crianças da mesma idade. Então, o psicopata, ele tem esse perfil de personalidade, independente se ele vai ter uma atividade, uma atitude criminosa. Bem, falando sobre orientação vocacional para jovens, eu sei que as pessoas acham, têm essa ideia de que os testes vocacionais por si só, eles já dão a resposta da profissão que o indivíduo pode escolher. Bem, isso é um mito. O teste sozinho, ele não consegue definir qual é a profissão que o indivíduo deve escolher, porque ele sozinho não tem essa competência. É importante que o indivíduo procure um profissional, um psicólogo, para que ele consiga, junto com o jovem, avaliar todo um contexto. Que contexto é esse? Primeiro, a parte da personalidade do indivíduo, as suas aptidões, as suas virtudes, como que é a estrutura da sua família, sua condição social, né, o seu desejo. Então são muitas questões envolvidas, além daquilo que o teste consegue aferir. O teste é um instrumento utilizado pelo psicólogo, um instrumento importantíssimo, mas ele por si só não é mágico. Ele é uma ferramenta fundamental, mas também ela não consegue sozinha dar uma resposta. Então nós vemos aí alguns testes que as pessoas preenchem sozinhas e acham que vão chegar até uma profissão. Infelizmente isso não é verdade. Se você quer fazer uma orientação vocacional, procure um profissional competente. É um processo demorado, é um processo ativo que você tem que participar e é um processo que vai avaliar todo um contexto da sua personalidade. Eu acho que vale a pena. Sobre a diferença entre a psicologia e a psiquiatria, é importante dizer que a psicologia é uma ciência que vai trabalhar as relações interpessoais, os conflitos, para as pessoas aprenderem a se relacionar melhor, a trabalhar os seus traumas, a sua autoestima, seus conflitos conjugais. Então a psicologia é uma ciência que vai estar entendendo uma família, o funcionamento do indivíduo e como que ele vai fazer para resolver seus conflitos e viver melhor. A psiquiatria é uma área da medicina que vai estar prescrevendo medicações para os indivíduos para eles poderem lidar melhor com alguns transtornos emocionais. Por exemplo, o indivíduo tem uma síndrome do pânico. Então, além dele fazer a terapia para entender a origem dos seus medos, ele vai estar tomando um remédio específico para sofrer menos, para controlar todos esses sintomas do pânico e do medo. Então, em várias situações é necessário
A ida ao psiquiatra também, além do trabalho psicológico, em casos de depressão, fobia, síndrome do pânico, ansiedades profundas, traumas, insônias. Então, são duas áreas, duas ciências paralelas, mas que devem trabalhar junto assim e que se complementam. Então, a ida a um psicólogo não necessariamente significa que você não vai precisar ir a um psiquiatra e vice-versa. Normalmente, o melhor tratamento é o tratamento conjunto da psiquiatria junto com a psicologia. Quando colocar limite, de que forma colocar, como castigar, são dúvidas que todos os pais têm. Afinal, criança não vem com um manual, não é? Agora, essa função de educar é uma função que compete aos pais. Cabe aos pais, não à escola, ou ao psicólogo educar uma criança. Sim, aos pais. E educar é uma coisa muito difícil. Você tem que tomar cuidado para ser coerente, para cumprir aquilo que você falou. Quando você disser sim, tem que ser sim. Quando você disser não, tem que ser não. Então é importante ter clareza com a criança. E uma outra coisa, quando você ameaça uma criança, quando você fala que ela vai ser punida se ela não cumprir com alguma coisa, você também tem que tomar cuidado para cumprir com aquele castigo que você disse que iria fazer. Por exemplo, se uma criança não está indo bem na escola, se ela não estuda, e os pais dizem assim para ela: se você for mal, se você tirar notas vermelhas, você vai ter que ficar sem jogar videogame. Então é importante que os pais cumpram com aquilo. Outra coisa, você tem que dar um castigo proporcional àquilo que a criança fez. Então a criança está indo mal na escola e você ameaça que vai tirar o videogame por 1 ano, primeiro que você não vai conseguir cumprir. E depois que isso é desproporcional à situação. Então pense num castigo, um castigo que você mesmo vai conseguir fazer com que aquilo aconteça, fazer com que ele seja cumprido e depois faça realmente aquilo acontecer, para a criança entender que existe uma regra, se ela não cumpriu aquela regra, ela vai ser punida. E outra coisa, punir as crianças não significa humilhar, não significa bater, nem usar de violência. Punir significa educar, dizer que o mundo é feito de regras e que nós temos que obedecê-las e que os nossos atos têm que ter consequências. Então, como eu disse e repito, essa função é uma função difícil, mas uma função que compete aos pais. E as crianças têm que ter regras sim. Hoje em dia, os pais estão se sentindo muito culpados por trabalhar fora e não fazem a sua função de educar. Mas cabe aos pais fazer essa função. Prazer estar aqui no Bloco Saúde Mental, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Essa nova geração é uma geração da pós-modernidade, que tem internet, computador, celular. Sim, eles vivem no mundo virtual. E isso tem um lado muito positivo, mas também, como tudo na vida, tem um lado negativo. O que eu tenho visto é que esse mundo virtual também vicia. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a preocupação dos pais era que os filhos se viciassem em maconha, em lança-perfume, em álcool. Em jogo, há 30, 40 anos atrás, a preocupação era o carteado, né? E hoje, os vícios são outros. Um dos vícios que a gente vê é os vícios dos jogos de computador, o vício da internet. E esse é um vício, sim, perigosíssimo. Então, a nossa telespectadora tem que estar atenta ao seu filho. O tempo no computador e na internet tem que ser dosado. Tem que ser um tempo diário limitado, dependendo da faixa etária, porque senão é perigoso que ele troque o mundo real pelo mundo virtual. Então a criança, ela tem que brincar, tem que fazer atividade física, ela tem que fazer jogos, né? Ela tem que fazer coisas concretas e não ficar só no mundo virtual dos jogos, da internet, na televisão e no computador, até para se desenvolver a sua inteligência. Limite a televisão, o computador e a internet para o seu filho, para que ele não fique viciado, porque sim, existe um perigo real que isso aconteça. É um prazer estar aqui, né, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores e hoje falando sobre esse tema, ciúmes.
É um tema controverso e polêmico. Bem, eu pessoalmente não acredito que ciúmes seja amor, e muito menos que quem mata, mata porque ama. Eu acho que ciúmes tem muito mais a ver com insegurança, com autoestima baixa, com um sentimento de posse de que um outro é objeto meu e me pertence, do que realmente com amor. Amor é um outro sentimento, amor é uma coisa muito sublime, muito maior. Então o que a gente tem visto aí hoje é que as pessoas não respeitam umas às outras e se acredita que o outro é um objeto, que é uma posse sua, e não se admite que o outro rompa uma relação. Essa agressividade toda, isso é uma patologia. Os crimes que nós temos vistos, supostamente de amor, são questões patológicas. São motivados por ciúme? Sim, mas um ciúme que não significa amor. Amor é um sentimento de uma outra ordem. Amor liberta, amor é respeito, amor é carinho, amor é você querer bem ao outro, mesmo que o outro não esteja com você. Uma pessoa muito ciumenta, que o tempo todo quer controlar o seu parceiro, fica vigiando, é inseguro, duvida de tudo, essa pessoa deveria procurar terapia. Esse indivíduo provavelmente tem uma autoestima muito baixa, né? Ou seja, ele acredita sempre que vai ter alguém melhor que ele, que vai roubar a pessoa amada. Então a pessoa ciumenta, ela precisa trabalhar a autoestima, entender o porquê dessa insegurança e desse sentimento de posse. É lógico que aquela pitadinha de ciúmes, realmente quando você gosta de alguém, você não quer perder, quer preservar a relação, mas é uma pitadinha, é 10%. A maior parte do que a gente vê aí não tem nada a ver com uma relação amorosa e com um vínculo saudável. Sobre esse tema, eu gostaria de convidar o telespectador a uma reflexão. Eu não tenho uma resposta pronta sobre esse assunto. Primeiro, eu gostaria de convidá-los a pensar de quem é a festa final. Quem deve estar recebendo o presente no dia do aniversário? Da mesma forma que o telespectador falou, eu me lembro que na minha época também, quem recebia o presente era o aniversariante. E hoje eu vejo que nos aniversários, né, o aniversariante recebe o presente, mas ele tem que dar presente a todos os convidados nas festinhas infantis. Que princípio será que está por detrás disso? O que a gente está ensinando para as crianças? Ela dá o presente ao aniversariante, mas ela tem que levar alguma coisa de volta para casa? O que significa isso? Né? Será que eu não posso dar um presente para o meu amiguinho e ficar feliz simplesmente em ter dado um presente? Eu tenho que sair com alguma coisa? Levar alguma coisa para casa? Que mal-estar é esse de eu dar um presente e não conseguir ficar com as mãos vazias? Então, o que está acontecendo nessa sociedade tão consumista que no dia do aniversário de uma criança, em que só ela deveria ser o foco de atenção, ela receber os presentes, ela tem que presentear quem vem em sua festa? Acho que nós devemos repensar essa situação. A nossa sociedade preconiza consumir demais, gastar demais. E aí a gente perde alguma das coisas tão importantes como, por exemplo, uma festa infantil. E a gente também está perdendo de ensinar uma criança a tolerar que ela não deve ser o centro da atenção o tempo todo. Tem horas que ela tem que suportar que aquele não é o momento dela. Aquele é o momento que ela tem que aprender a dar. Não é o aniversário dela, é o aniversário do outro, do coleguinha. Ela não tem que sair com algo, ela tem que dar o presente e não receber. Então vamos repensar um pouquinho isso e não ter que reproduzir tudo que está vigente nessa sociedade de consumo e o que está posto por aí. Bem, essa é a minha opinião, espero ter ajudado essa telespectadora e eu concordo com você. Se eu fosse você, eu faria como a gente fazia na minha época, há 40 anos atrás. Quem ganha presente é só aniversariante. A diferença entre medo e fobia. Bem, medo é um sentimento natural e normal de autopreservação. O medo evita com que a gente se coloque em situações perigosas, de risco. O medo nos protege. Por exemplo, ter medo de altura.
Lógico, nós não sabemos voar, então é importante a gente ter medo de altura, até para a gente se proteger e não se colocar numa situação em que você possa se machucar. Então, o medo é natural e o medo é uma proteção. A fobia, sim, é uma patologia. Tanto as fobias, que são várias, como uma síndrome do pânico, por exemplo, aí é diferente. O indivíduo tem um medo injustificado, é um medo que não faz sentido, um medo exagerado, é um medo que na verdade é irracional, que não tem uma função de proteção. Então, quando eu tenho um medo saudável, esse medo não atrapalha a minha vida. Esse medo não vai me incomodar de viver e de fazer as coisas normalmente, só vai me proteger. A fobia e o pânico não. Elas atrapalham a rotina do indivíduo. Por exemplo, medo de entrar no elevador, fobia de entrar no elevador, ou de andar de avião, ou de dirigir um carro. Então daí são questões mais profundas que o indivíduo deve tratar, porque isso está aparecendo nessas situações. Elevador, o carro, o avião, mas esse medo exagerado é de outra ordem, é uma síndrome, né? Pode ser uma síndrome do pânico, uma ansiedade profunda, uma fobia, e isso tem tratamento, isso tem cura, e o indivíduo procurando ajuda, ele vai poder ter uma qualidade de vida maior, né? Eu tinha um paciente, por exemplo, que não entrava em elevador. Eu posso até escolher andar de escada e falar, hoje eu vou subir de escada, mas eu não poder entrar no elevador, tem situações que são complicadas. Esse paciente precisava pegar um elevador, trabalhava num andar alto e tinha que subir de escada. Então veja só, isso atrapalha a vida do indivíduo. Então essa é a diferença entre medo e fobia. Bem, sobre a questão do furto de algum objeto na escola, sobre algum tipo de comportamento assim das crianças, a minha opinião é a seguinte: eu acho que a gente deve educar a criança esses valores na infância, como honestidade. Então, se uma criança furtar algo de um colega, pegar algo que não lhe pertence, nós temos que ensinar isso sim para a criança desde cedo. Honestidade é um princípio que deve ser ensinado desde pequenino. Não interessa o valor comercial do objeto, não interessa se é uma borrachinha, não interessa se é R$1, interessa a atitude. O indivíduo tem que aprender que aquilo não lhe pertence, ele tem que aprender a ser honesto, ele tem que se sentir mal em pegar algo que não é dele. Isso se aprende na infância, isso se aprende em casa. Não precisa ser com humilhação, não precisa ser com punição física, mas a criança tem que ser repreendida. Isso não pode ser levado como algo sem valor. Eu acredito que esses princípios de caráter, como por exemplo, honestidade, devem ser ensinados na primeira infância. Bem, eu escuto muito isso na clínica e também no meu meio de amigos, essa dúvida. Será que uma criança adotada por um casal homossexual necessariamente vai se tornar homossexual? Bem, primeira coisa, isso é um tabu. O que a gente vê é que a maior parte dos homossexuais, eles vêm de lares onde os casais são heterossexuais. Quase todos os indivíduos homossexuais tiveram pais que eram heterossexuais, que não eram gays, e mesmo assim são gays. Então a situação é muito mais complexa e mais profunda. Ou seja, um casal homossexual não necessariamente vai ter um filho que vai se tornar homossexual. A dúvida que eu tenho visto está sendo colocada bastante na mídia, isso tem sido falado muito, será que um casal homoparental ou homoafetivo, como se diz, de duas pessoas do mesmo sexo, duas mulheres ou dois homens, será que podem criar uma criança, adotar uma criança e essa criança desenvolver de maneira saudável? Sim, essa criança pode se desenvolver de maneira saudável na sua plenitude, porque a criança precisa do quê? Do ambiente familiar equilibrado, de um casal que se respeite e se dê bem, de uma família que tenha rotina, disciplina, que essa criança seja cuidada, que ela tenha limites também. Então a criança precisa ter um ambiente amoroso, equilibrado e saudável. Isso independe se os pais são homoafetivos ou não. Uma criança num lar onde o pai e a mãe brigam, há violência, uso de droga, né, um ambiente pesado, independente desses pais serem heterossexuais, essa criança pode
ter vários distúrbios e problemas psicológicos. Ou seja, então, na minha opinião, enquanto terapeuta de criança e terapeuta de família, eu acredito que um casal homossexual pode sim adotar ou até gerar uma criança, e essa criança pode se desenvolver na sua plenitude e ser uma criança saudável. A gente tem que tomar cuidado sim com o nosso preconceito de achar que por um casal ser homossexual, os filhos serão problemáticos. Isso não é verdade. Na minha opinião, o elogio é algo poderoso. Ele edifica a autoestima do indivíduo, ele fortalece a personalidade. O verdadeiro elogio, falado por um pai, por um professor, ele é muito importante na formação de uma criança. O elogio verdadeiro, sim. Agora, a bajulação, a falsidade, isso não serve para nada. Quando a gente olha para uma pessoa, seja uma criança, um adolescente, um amigo, para qualquer um, e a gente vê no outro uma virtude, uma qualidade, e a gente consegue verbalizar isso, nomear e falar para outra pessoa, elogiá-la naquilo que ela tem de bom, isso é poderoso para fortalecer a autoestima do outro. Então, utilize sempre o elogio, seja para uma criança, para um adolescente, para qualquer um, o elogio verdadeiro. Isso sim, a bajulação não. A bajulação tem a ver com falsidade, com interesse. A bajulação é uma coisa nojenta, desprezível, que não serve para nada. Então, se você elogiar uma criança de verdade, você só vai ajudá-la a ter uma boa autoestima. Ela não vai ficar metida, ela não vai ficar arrogante. Elogie sim seu filho. Fale para ele o que ele tem de bom, o que você vê nele de qualidade. Isso só vai ajudá-lo a ser uma pessoa mais confiante, um adulto que acredita mais em si. Eu acho que são vários os motivos que levam um casamento em crise. Popularmente, o que a gente vê falar é que um casamento chega até um final ou está em crise por falta de amor ou porque houve uma traição. Mas o que eu vejo aqui na clínica é que os casamentos entram em crise por falta de comunicação. Só porque as pessoas estão juntas há muitos anos, elas já têm filhos, grandes, porque elas têm até afinidade, trabalham juntas, elas pensam que elas não precisam conversar. É como que só porque elas se conhecem há tanto tempo, um soubesse o que o outro pensa magicamente. Então as pessoas, só porque elas moram junto, porque elas são casadas, elas param de se comunicar adequadamente. Então um casal deve sempre dialogar, falar o que está pensando, sentindo, não guardar mágoas, resolver os seus conflitos, não esperar muito tempo para dizer aquilo que está incomodando, não ficar com aquilo remoendo dentro de si. Tudo tem que ser conversado o mais rapidamente possível, negociado. Então um casal tem que sim ter uma boa comunicação para que o casamento não entre em crise, porque se um casal não se comunicar adequadamente, vai criando um abismo entre os dois, e daqui a pouco você está perto de um desconhecido, você já não sabe mais com quem você se casou. Então, um alerta para os casais, desliguem a TV e conversem mais. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos.
A Clínica de Psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287.